Eu quero falar um pouco sobre Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. O ID do Senhor, a grande comissão, Deus enviando pessoas para pregar em locais totalmente diferentes ao qual estão acostumados. Deus levantando pessoas também para pregar na sua própria região, na sua própria cidade. Deus levantando pessoas para pregar para os seus próprios parentes, aquelas pessoas que não creem. Então, Deus levantando as pessoas, dando uma ordem: vão e façam discípulos, vão e preguem a palavra de Deus. No versículo 18, aqui diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade vem de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Ele está dando, por causa da sua autoridade, ele está dando a ordem. E Deus falou, ele mesmo falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Somente um Deus ressurreto poderia ter essa autoridade de comissionar pessoas a pregar a palavra de Deus. Somente Ele poderia ter essa autoridade. E Ele está comissionando, Ele está levantando pessoas. Todo crente em Cristo é um missionário e deve pregar a palavra de Deus. Tem um texto que tem lá em Peniel, e eu acho que tem aqui na igreja também, que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, toda pessoa que é crente, que crê em Jesus como Salvador, é um missionário. Ah, mas Cleiton, eu não sei pregar a palavra de Deus, como é que eu vou sair daqui para pregar a palavra de Deus em outra cidade? Você pode pregar aqui mesmo na sua cidade. Você pode pregar aqui na sua região. Quem aqui não conhece um primo, um irmão que não seja crente, pregue a palavra de Deus para eles. Quem aqui não conhece uma pessoa no trabalho que não seja crente, prega a palavra de Deus para eles. Seja a luz nesse local. O Senhor mandou, o Senhor Jesus que mandou. Ele é o nosso general. E quando o general manda, nós devemos escutar. E ele pediu: pregue a palavra de Deus. Seja a luz onde você estiver. Anuncie as boas novas de salvação. No versículo 19, bem no comecinho, diz assim: ide. Esse ide não é um ide que é um ide estacionário. Tipo, eu prego para uma pessoa e se converteu, pronto, eu fiz minha parte. Não, ele é um ide contínuo. Onde que eu vou anunciando a palavra de Deus. Onde que eu estiver, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Qualquer lugar onde que eu vou estar, eu tenho que anunciar Cristo. Mas Cleiton, como é que eu posso anunciar Cristo? Qual palavra eu posso falar? Eu não sei falar, eu sou tímido. Pregue Cristo, fale da sua conversão, fale de como Deus te alcançou. Fale que Cristo, Ele é um Deus que se fez carne, viveu entre nós. Ele sofreu, Ele foi açoitado, Ele morreu uma morte de cruz. Isso tudo por cada um de nós. Isso por quê? Porque nós somos pecadores. Fale disso para eles. Fale para eles que se nós não tivéssemos Cristo, nós estaríamos condenados por causa dos nossos pecados. Pregue a palavra de Deus. Às vezes devemos pregar a palavra de Deus de modo rápido. Entregue um panfleto. Às vezes vamos pregar de um modo ao qual vamos ter que criar um relacionamento. Crie um relacionamento, comece uma amizade e vai anunciando a palavra de Deus para essas pessoas, para que elas possam estar vindo e crer no Senhor Jesus Cristo. Ronaldo Lindor, ele costuma falar que o ID, ele é pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. Ele é intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. Então você não pode terceirizar o ID. Você não é função do governo, de ONGs e nem de nada. A função de pregar a palavra do Senhor é de crente. A função de pregar a palavra de Deus é a igreja. Então devemos pregar a palavra de Deus. Ele é intransferível. Você não pode transferir isso para outras pessoas. É você, é eu que devemos anunciar a palavra de Deus. Ele é incontestável, porque a voz de Deus é clara. Podemos ver ali: ide, é uma ordem, vá, prega a palavra de Deus. E ele é comunitário, pois ninguém é chamado para individualmente cumprir a missão. Então, se eu estou lá pregando a palavra de Deus, tem pessoas me dando suporte em oração, tem pessoas me dando suporte contribuindo financeiramente, e tem pessoas me dando suporte indo e ajudando.
Então, irmãos, o trabalho, a missão tem que ser comunitário. Devemos ajudar um ao outro a levar a palavra de Deus para as pessoas. Ainda no versículo 19, ele fala: portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Então podemos ver que ele dá uma ordem: fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É fazer alunos. É discípulo fazendo discípulo. Jesus fez seus discípulos, e esses discípulos fizeram outros discípulos, e foram fazendo até chegar a nós hoje. Então é discípulo fazendo discípulo. E discipular é chamar as pessoas para Cristo. É você ir lá e falar assim: você precisa ser aluno, você precisa ser servo de Cristo, você precisa aceitar Cristo. Discipular é fazer discípulos de Cristo e não seus próprios discípulos. Então você tem que mostrar Cristo para essas pessoas, você tem que moldar eles de acordo com o Senhor Jesus Cristo, e não de acordo com o seu próprio ser. Discipular é um processo de transformação. Então, o discipular é você transformar uma vida, você tem que moldar uma vida. É transformar uma pessoa que antigamente mentia em uma pessoa que não mente. Mas isso somente através da palavra. Você tem que mostrar para essas pessoas discipulando através da palavra de Deus. Paul Hibbert, um antropólogo cristão, disse que a conversão das pessoas acontece em 3 dimensões. Antropólogo é aquelas pessoas que estudam o comportamento do homem. Então ele é um antropólogo cristão. Ele fala que a conversão das pessoas acontece em 3 dimensões. A primeira, no que ele crê, que é sua crença. Então ele cria numa coisa, ele cria nos deuses, ele cria no seu próprio eu. Agora a mente dele mudou, agora ele crê em Cristo, ele crê na palavra do Senhor. Então teve uma mudança no que ele crê. No agir da pessoa, que é o comportamento. Então a pessoa, quando se converte, o comportamento dele muda. Ele vai ter que começar a ter um comportamento cristão. Tá certo que tem algumas pessoas que têm a mudança ao longo período, e o crente tem a sua santificação ao longo período, mas a mudança é clara. Dá para ver que a pessoa mudou de atitude, mudou de vida. E no jeito que a pessoa vê o mundo em nossa volta, que é a sua cosmovisão. Então, antigamente ele via o mundo de uma forma, hoje ele vê de um outro jeito. Cosmovisão é a lente que a pessoa enxerga o mundo, é a forma que ele enxerga o mundo. Então isso muda quando a pessoa se converte. Ele vai ver através da lente de Cristo e vai começar a mudar o seu comportamento através disso. Então devemos anunciar Cristo e discipular. Tem alguns perigos também de não discipular a igreja. Um dos perigos é uma igreja transformada em sua convicção, mas não em seu comportamento, e está formando uma igreja nominal. Nominal que a pessoa é uma igreja que somente tem nome de crente, mas não são crentes, ou são até crentes, mas não querem trabalhar para o Senhor. Uma igreja transformada em seu comportamento, mas não em sua convicção, está formando uma igreja legalista. Então, se uma pessoa não discipular a igreja, vai estar transformando uma igreja legalista. Pode estar acontecendo isso. E um outro ponto, uma igreja transformada em sua convicção e em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, e estará formando uma igreja infrutífera. Então a pessoa, se não discipular a igreja, não discipular as pessoas, essa pessoa que se converteu, ele não vai dar fruto, porque ele não vai ter a palavra de Deus na vida dele. Ele vai conhecer Cristo, ele vai ter uma vida com Cristo, mas ele não vai ter uma vida transformada. E aqui continua falando, e batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é somente para e você somente doutrina ele. Você tem que fazer ele a dar testemunho da sua conversão. E instruir ele a dar o seu bom testemunho de conversão. E um dos testemunhos que a pessoa dá é o quê? Através do batismo. O quarto ponto é uma doutrina bíblica. No versículo 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Então devemos ensinar as pessoas, não somente doutrinar, mas ensinar eles a palavra do Senhor mais profundamente, as doutrinas. Ensinar eles quem é Deus para ele, quem que é Cristo, o que é salvação, o que é Espírito Santo. E doutrinar essa pessoa para que ele fique firme na palavra do Senhor e ensinar essa pessoa a fazer discípulos e doutrinar e ensinar e batizar e assim por diante. Precisamos ensinar a doutrina utilizando a palavra de Deus. A doutrina tem que ser somente através da palavra, não através do que a gente sabe, experiências que a gente passou, e sim através da palavra de Deus. Tá certo que algumas experiências que nós temos foi através da palavra, e isso não é ruim, mas muitas pessoas usam a sua própria experiência do passado, que não tenha nada a ver com a Bíblia, para poder tentar ensinar. Mas nós devemos ensinar a palavra de Deus de modo ao qual vai transformar a vida das pessoas. E na palavra de Deus também vamos ver segurança. No final do versículo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem essa promessa, todas as outras fundamentos não fazem sentido. Sem essa promessa de Cristo estar conosco, não adianta ir, porque vai ser somente o Cleiton indo. Sem a promessa de Cristo estar comigo, não adianta eu ensinar, discipular, não adianta eu batizar, não adianta eu doutrinar. Cristo tem que estar comigo, e aqui ele promete: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele é o dono da obra, ele é o general que manda e não fica no seu gabinete, ele é o general que manda e vai junto. E podemos ter a certeza que ele vai nos ajudar a falar da palavra de Deus aonde nós estivermos. O que segura o missionário no campo ou o pastor no pastoreio é a convicção que o Senhor o chamou e estar com ele em todo momento. Então devemos estar firmados na palavra de Deus, devemos estar firmados no Senhor e saber que ele vai estar conosco em todo momento, em qualquer lugar que a gente for. Amém? Vamos estar orando. Deus querido, Deus amado, agradeço a Deus por mais um dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, poder escutar da sua palavra, aprender juntos, ó Deus, um pouco mais da sua palavra e poder, ó Deus, ser desafiado, ó Deus, a pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Nos dê, ó Deus, coração dispostos, ó Deus, a falar de Ti onde que a gente estiver, ó Deus, para que as pessoas possam estar vindo e crer em Jesus como Salvador. Nos abençoe também no restante da semana, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, amém.